Queridos irmãos, povo de Deus, nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém, amém. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra do Altíssimo, do Eterno Deus, sempre na simplicidade do Evangelho de Cristo. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Já no final da noite de sexta-feira, dia 3, gravando para enviar para os irmãos neste sábado, dia 4 de abril de 2026. Somos gratos a Deus pela vida de todos vós. Nós sempre esperamos que todos estejam sendo abençoados, mesmo na tua luta, na tua aflição, nas tuas declarações, nos teus comentários. Nós lemos e vimos, sentimos junto contigo. E quem dera, irmãos, nós pudesse repartir a nossa dor, a nossa aflição, um com o outro, orando sempre uns pelos outros. Nós não temos esquecido dos irmãos. Todos os dias, irmãos, todos os dias, nós paramos naquele momento do nosso culto diário, aqui na nossa casa, um pouquinho antes do almoço, para orar por todos. Verdade. E esperamos também as vossas orações, irmãos. Nós não podemos passar ou viver sem estar orando um pelos outros. Agradecemos a Deus também pelos irmãos que estão inscritos nesse canal. Todos os dias vai chegando mais alguém. E você sempre é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E abençoando os irmãos, nós estamos aqui todos os dias pedindo a Ele, Senhor, dá-nos uma palavra. Às vezes, irmãos, eu penso, não sei o que a Esther pensa, mas eu penso, Senhor, mas eu não tenho nada a ver com a vida particular desse povo, e às vezes vem palavras de tanta exigência, Senhor, tão pesadas. Mas, irmão, eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, que a mesma palavra que toca em ti, a mesma espada que aponta para ti, também aponta para nós aqui. Nós somos corrigidos todos os dias, todos os dias. E por isso nós não podemos nos calar. Somos apenas uma voz, anunciando a bendita palavra do Senhor e apontando o caminho que vai para o céu, que nos leva com segurança à eternidade, renunciando este mundo. Irmãos, nós temos que lembrar do Senhor sempre, e não são o feriado que é feito, temos um feriado para lembrar do dia da morte do Senhor, temos o domingo de Páscoa para lembrar da ressurreição do Senhor, deste sábado que é hoje, que se fosse realmente neste sábado que aconteceu, que estivesse fazendo aniversário agora, mas a gente nem sabe, não é? Se é essa data ou outra data. Não é só isso que nos faz lembrar do Senhor, porque as pessoas estão invertendo os valores, né? Invertendo os valores sagrados. A igreja nunca vai mudar de lado, não. Nós temos aqui a pauta de Deus, o que o Senhor Jesus mandou fazer para nós lembrar dele, para nós não esquecer daquele gesto dele por nós, da decisão dele por nós. Foi dele. Ele poderia ter renunciado e voltado para o céu, mas não, ele foi até o fim. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 18, ele diz na última ceia, instruindo os discípulos, naquela mesma noite que ele foi traído por um deles, Judas, que deixou eles ali naquela noite. No versículo 18 do capítulo 22 de Lucas diz: porque vos digo que já não beberei
do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo de número 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto, olha só, em memória de mim. Este é o jeito claro, mandamento muito claro do Senhor, instituído por Ele, naquele dia da aflição dele, já ali, instruir os discípulos. Eu vou ensinar para vocês, meus amigos, meus discípulos, como vocês vão fazer para recordar desse dia, para lembrar desse dia. É para chorar um pouco aquilo que eu padeci por vós. Como disse Paulo, eu quero sentir no meu corpo aquilo que ele não sentiu. Eu quero sofrer por ele. E realmente, Paulo foi um dos que sofreu. A guilhotina, foi decapitado. Quanto sofrimento. Não renunciou porque ele tinha uma aliança com o Senhor. E a igreja, repito, ela não mudou de lado. Ela continua. Não precisa essas festas pagãs, essas idolatrias, essas heresias, para nos fazer lembrar de Cristo, para nos fazer lembrar da morte do Senhor. O Senhor Jesus deixou o seu Espírito e disse: Ele ficará convosco, para fazer-vos lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, em todo o tempo da igreja. Por que vamos mudar de lado? Por que vamos andar na mesma marcha, fazer as coisas que o mundo faz sem entendimento, as invencionices que são criadas para lembrar fatos que eles não respeitam e não honram, mas o homem e a mulher de Deus que fez essa aliança com o Senhor, ele jamais vai se esquecer. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo mandamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esther, a gente não lembra, mas quantas santas ceias, quantas ceias nós já participamos da vida, né? E sempre lembrando do Senhor. Verdade. Pois é para isso mesmo que é esse memorial. Interessante que aqui no verso 18 diz: Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O que quer dizer isso? Ele estava participando pela última vez com os discípulos aqui, porque hoje nós vivemos só as evidências do reino de Deus. Nós não vivemos ainda a plenitude do reino de Deus. Então ele estava dizendo: eu só beberei depois com vocês lá na glória. Lá na glória beberei com vocês. Aqui é o último dia. Por quê? Porque é para nós nos lembrar do seu sofrimento, do seu padecimento, que no outro dia ele já ia padecer. Ia ser o Novo Testamento agora, como diz ali na palavra. Um Novo Testamento do meu sangue. Agora seria do sangue dele. Nós não bebemos, quando fizemos este ato tão maravilhoso, nós não estamos bebendo realmente o sangue de Cristo e nem comendo a carne de Cristo. Não, é um memorial, memorizando do sofrimento dele, do padecimento dele, e que um dia agora nós vamos participar todos lá na glória com ele. Verdade. Daí sim, será o reino, até que venha o reino de Deus.
até que o reino de Deus seja completamente. É quando a igreja já está participando com ele na glória. Verdade, irmãos. Alguém pode até dizer, mas nós não consagramos o pão e também o cálice para tomar, para comer e beber? Sim, nós consagramos, oramos, para se tornar um memorial vivo, Verdade. vivo pela fé. Mas lá naquele dia, nós vamos contemplar, face a face, quem deu a vida por nós. Verdade. Vamos receber dele as boas-vindas. É a igreja do Senhor, que trilhou até o fim o caminho santo. E diz aqui no versículo de número 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, depois de ter comido o pão, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Por isso a Bíblia é completa, o Velho e o Novo Testamento. Testamento no sangue de Cristo. A ceia do Senhor é um sublime ato de louvor a Ele. Quando fizemos isto, nesta noite de sexta-feira, coincidentemente, foi o nosso culto de ceia, porque toda primeira sexta-feira do mês nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Tem irmãos que têm datas diferentes, não é? Não é datas, é tempos diferentes, de ano em ano, ou menos. Ou tem irmãos em países que tomam a ceia todos os dias. Eu vou condenar eles por causa disso? Não. Eles se reuniram, e se é com a intenção santa, irmãos, com santificação. Porque quando vamos tomar a ceia, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o assunto, ele repetiu as palavras do Senhor Jesus. Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, eu vou ler o versículo de número 23, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, repetindo as palavras do Senhor Jesus para a igreja. E essas palavras vieram sendo repetidas e vão ser repetidas até o dia do Senhor. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Olha o que Paulo, repetindo, disse aqui. As palavras de Jesus, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei em memória de mim, pensando em mim. O culto de ceia, irmãos, todos os cultos, todas as reuniões de crentes verdadeiros em Cristo são santos. Mas o culto de ceia, ele é sublime. A Bíblia fala e Paulo pede aqui que nós devemos olhar por nós mesmos, examinar a nós mesmos. Como é que nós estamos para, em público, você pegar naquele memorial e colocar na tua boca, tomar o cálice e beber o cálice, tomar o cálice indignamente, com ódio no teu coração, com sujeira no teu coração, com maus pensamentos, tendo no coração raiz de amargura? Não. Culto de ceia é um culto de concerto com Deus. É um culto que lembramos lá mais no passado, quando irmãos saíam voluntariamente de um banco e iam lá no outro lado, pedir perdão um para o outro, publicamente vinham na frente pedir perdão, porque iam participar de um ato sublime. Hoje, irmãos, parece que é uma coisa corriqueira para muitos. Fazem uma festa, não é uma festa. É um momento de grande responsabilidade. E Paulo prossegue aqui no versículo 25, disse, o mesmo que Jesus falou, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso
todas as vezes que beberes em memória de mim, todas as vezes, não importa se é um dia por semana, todo dia, um dia por mês ou uma vez por ano, mas fazendo com responsabilidade, com sinceridade, com coração puro. Esta é a forma mais clara que nós temos na Bíblia de nos lembrar da morte do Senhor, do sofrimento e do padecimento dele por nós. Versículo de número 22 diz assim, 26, porque olha, escute isso aqui. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até quando, irmãos? Até que ele venha. A igreja vem passando. Todo o tempo da igreja, os crentes verdadeiros, aqueles que aguardam a volta do Senhor, participam desse ato tão glorioso e bendito. Que o Senhor possa, irmãos, esclarecer mais do que nós no teu coração. Que o Espírito Santo tenha o primeiro lugar sempre na tua vida. E que você seja saudável espiritual. Quantos doentes, porque a Bíblia diz, aquele que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, por ignorar essas coisas. Fracos, doentes e que dormem. Que Deus nos guarde, irmãos. Oramos. Querido Deus, Sim, Pai, Pai querido, a tua palavra, mais o final de um dia, gravando para enviar para os irmãos na madrugada desse sábado, tua palavra, dia 4 de abril de 2026. Tu ainda não voltaste, Senhor, e nós estamos aqui anunciando a tua Sim, volta. Pai. Participando, Senhor, nos lembrando do teu sofrimento, conforme a Bíblia nos ensina. Sim, A Jesus. tua palavra nos faz entender. Querido Deus, guarde os Sim, meus Deus. irmãos, aqueles que estão sofrendo dores e aflições. Santo Ó Deus. Pai, no seio das famílias, meu Deus, Santo quanto Deus. sofrimento. Dá livramento, Senhor, para essa família. Ó Deus, Sim, cura, Senhor, Pai. os enfermos. Alegre esses corações tristes, meu Pai. Sim, Jesus. Ó Jesus, que seja um sábado de alegria, um sábado de realmente de glorificação ao teu nome, Jesus, de exaltação ao teu nome, pois a história nós já sabemos e temos a certeza que tu ressuscitaste dentre os mortos e estás entre Sim, nós. Pai. Querido Jesus, nós te agradecemos Sim, no Pai. teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Até lá, na paz do Amém. Senhor. Amém. Amém.